A comédia é um gênero que cai no gosto dos brasileiros, no cinema, nas séries, nos memes. E esse gênero é um dos carros-chefes de uma produtora aqui de Porto Alegre, a Verte Filmes. Tá tudo bem, é assim mesmo. Como a minha avó já dizia, a gente só vomita em lugares que a gente se sente muito à vontade. Eu tô muito pouco à vontade. Ah, mas isso você se acostuma. Não é mesmo, Oséias? Eu nunca tive problemas pra lidar com os corpos. Ah, desculpa, você é... Laerson? Não. Essa é a nossa secretária, Pietra. Sempre ajudando muito, é uma grande amiga do IML. Eu tô aqui só pelo dinheiro mesmo. Então tá, vamos começar apresentando aqui os nossos convidados da Verte Filmes. O Thiago, o Tomás, o Gabriel e a Ana Carolina, sejam bem-vindos aqui até o Prédio 11. Eu vou começar conversando então com você sobre essa série Necrópolis, que tá para sair, né? Já estão finalizando o trabalho. É sobre um médico que tem medo de cadáveres. Como é que surgiu essa história, assim? Então, essa história surgiu em 2013, muito de uma vontade de criar uma sitcom e um pouco da premissa de fazer um Friends, só que num ambiente muito inóspito. E daí o Necrotério surgiu como saída para a gente ter ambiente inóspito mesmo. Foi uma ideia criada por 4 pessoas naquela época, e daí essas pessoas não participaram agora do desenvolvimento, e a gente fez o desenvolvimento entre nós 3. E, na verdade, ela é uma série sobre um médico legista que tem medo de cadáveres. Uhum. Então a contradição dele é essa mesma. Tipo, ele não consegue nenhum outro trabalho, ele não fez residência, e daí ele não consegue nenhum trabalho e só consegue um trabalho como médico legista. Daí ele tem que lidar a cada episódio com um morto diferente que chega na maca, que ele tem que descobrir qual foi a causa da morte, enquanto lida com os medos que ele tem dessas pessoas e também lidando com todas as outras pessoas bizarras que trabalham no necrotério, no IML. Que daí tem o chefe, tem uma delegada que fica ao redor do IML sempre querendo achar o próximo caso da carreira dela. Tem a secretária que tem umas mutretas dentro do IML. Acho que vai pegar 30 anos. Mas esse é o preço que se paga por ter matado o melhor amigo com uma torre Eiffel cravada na cabeça. Se é que essa é a causa da morte dele. Essa é a causa da morte, Richard. Eu vou só checar o corpo e... Sabe que cheiro é esse? Cadáveres em diversos estágios de... Esse é o cheiro da justiça. Se é que o Teodoro é mesmo culpado. Caso contrário, esse é o cheiro da negligência e da imperícia. São cheiros parecidos. É bem focado na comédia. É bem como uma comédia, pode-se dizer, pesada, assim, em alguns níveis. Tem cadáveres sangrando, tem algumas piadas nonsense. Pode ser uma comédia um pouco mais pesada, assim, mas sempre tem alguns alívios que a gente tem durante a série também. Mas apesar de ser comédia e de tratar desse assunto de médicos, né, de hospitais, as pessoas têm se interessado em consumir esse tipo de série, né, de trabalho. A gente vê Grey's Anatomy, a gente vê essa série agora da Globo, do Furtado, Sob Pressão. As pessoas têm se interessado em consumir e de ver o que acontece, assim, nos hospitais, qual é a realidade desses médicos, assim. Isso guiou um pouco das ideias de criar esse trabalho? Não. Na verdade, a gente até estudou bastante, fez um estudo de como funciona um IML ou um DML para entender a rotina, mas tinha pouca preocupação em retratar de fato como é a rotina nesses trabalhos. E é uma comédia bastante de situação e de absurdo. Então ela parte dessa contradição de ter um médico legista que tem medo de cadáver, é uma pessoa super frágil, colocada num ambiente brutalmente assustador e hostil, mas para daí partir para um humor mais nonsense e tentar botar bastante piada. Então acho que é diferente dessas séries nesse sentido de não ter essa preocupação em explorar, por exemplo, um hospital mais realista, e que mais comum nessas séries de drama procedurais. É porque eu vejo que tem atores aqui, né? A gente vê muitos atores daqui. Tu também participa como ator, por exemplo, no Alce Alice, né? Vocês têm essas divisões, assim, não existem essas divisões exatas do que vocês fazem lá dentro também, né? Vocês fazem muitas coisas aqui. O trabalho independente, hoje em dia, de fazer esse trabalho audiovisual é assim, né? No caso específico até do elenco é uma coisa mais incomum, assim, mas
A gente, dentro da produtora, a gente acaba assumindo várias funções e tal, mas a gente originalmente somos os 4 com formação em roteiro, nosso foco principal era esse. E também, consequentemente, direção depois, mas aí a gente acaba também assumindo outras funções. Enfim, ter uma produtora exige uma série de outras competências assim, que a gente acabou desenvolvendo com o tempo, porque é inevitável, né? Tipo, a única maneira de conseguir, de fato, produzir, realizar as coisas, as nossas ideias. Nós vamos falar sobre Alce e Alice, que a gente citou agora aqui. De onde é que vem a ideia de fazer esse triângulo amoroso de um Alce com os 2 humanos, né? A comédia parece ser muito recorrente assim, no trabalho de vocês, apesar de estar envolvido com outros temas, como ele falou, de cadáveres sangrando, que remetem um pouco ao horror, assim, mas não necessariamente. Tem uma mistura de drama em outras séries e outros trabalhos de vocês também com comédia. É uma linha central, assim, do trabalho, a comédia? Acho que não foi uma coisa que a gente planejou conscientemente, assim, fez um planejamento. Nossa linha vai ser comédia com horror, com coisas horríveis, mas uma consequência artística do nosso senso de humor, assim, acho que a gente foi entendendo que as coisas que a gente ria mais, as coisas que nos provocavam mais, essa comédia um pouco mais agressiva, se torna muitas vezes até política, por ser mais agressiva, por ser um instrumento de ataque. Quando tu faz comédia, normalmente tu tá atacando algo com as tuas piadas, então o que nos animava era fazer um humor que atacasse mais o status quo, por exemplo, do que, enfim, fazer piadas de minorias. A nossa websérie é revolucionária. Querida, cheguei. A mãe dele deu dinheiro pra ele. Prestou. Fazer uns videozinhos e postar no YouTube. Eu trabalho adquirindo conteúdo pro canal de TV. E eu queria muito ter a sua série lá. E foi assim que começou. Os nossos sonhos, os nossos pesadelos. Tudo começou assim. Com a venda da nossa série. Nosso processo de criação foi bem intenso. É claro que muita gente não entendeu a Alce e Alice. Eu mesmo não entendi a Alce e Alice no início. Nesse caso, o alvo das piadas é nós mesmos, inclusive, assim. E mesmo do ponto de vista não só da profissão, mas também até da classe social e tal, né? Mas, complementando o que o Thiago estava falando, acho que tem muito porque as nossas referências de comédia são muito norte-americanas, né? Como da maioria das pessoas. E ao mesmo tempo a gente está inserido no contexto brasileiro, né? Que é muito conhecido pela comédia. Que é conhecido por vários tipos de comédia. O que a gente observa, na minha opinião, é que nos últimos anos existe uma predominância de uma comédia mais... que eles chamam de politicamente incorreto, mas que acaba se alinhando mais a isso que a gente estava justamente criticando, que é... conservadorismo. Que acaba sendo conservador, que é fazer piada com minoria. E eu acho que a nossa tentativa, além de, obviamente, ser engraçado, é tentar encontrar como fazer uma coisa que seja no contexto brasileiro e que se comunique com a nossa realidade, mas que traga uma reflexão sobre justamente esse tipo de opressão, assim, porque no fim das contas é isso, assim, né? Tá bom, a gente vai dar uma pausa agora aqui no programa, depois a gente volta para conversar, mas antes de ir pro intervalo, a gente vai curtir a matéria do repórter Waver Oliveira, que foi conhecer um pouco do processo educacional e da vida também de pessoas com síndrome de Down, as dificuldades que existem. Confere aí. Na fecundação, o genes da mulher se funde com o genes do homem. O normal é que cada célula formada a partir dessa união contenha 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Na síndrome de Down acontece um acidente na multiplicação celular e aparece um cromossomo a mais, em vez de 46 passa a ter 47. A Liga de Genética da UFSPA promoveu o simpósio que reuniu profissionais, entidades e familiares do Down. Sheila Tomanini, professora de fonoaudiologia da UFSPA, explica a importância da fonoaudiologia para crianças com a síndrome. A fonoaudiologia é a ciência que trabalha com o desenvolvimento da comunicação humana, né? E essa comunicação, ela passa por diversas funções. Função auditiva,
a fala, desenvolvimento das funções de respiração, deglutição, mastigação. Então, conforme a faixa etária e conforme a necessidade que essa criança e essa família vai nos trazer, nós vamos desenvolver, então, um planejamento terapêutico para favorecer o desenvolvimento de todas essas funções, que só vai trazer um potencial maior para essa criança se inserir num convívio social, poder estar inserida também em atividades escolares e, possivelmente, no futuro, também desenvolver o seu lado profissional, dentro daquilo para o qual essa criança vai escolher uma atividade de profissão, onde nós vemos hoje exemplos de pessoas com síndrome de Down inseridas em diversas áreas, né, em diversos setores, com um bom desenvolvimento do lado profissional, da interação social e utilizando as suas funções comunicativas de uma forma funcional. Débora Cardoso Correia, acadêmica de medicina, explica para que serve a Liga da Genética e no que o simpósio pode contribuir com a qualidade de vida das pessoas com a síndrome. A Liga de Genética, assim como a maioria das ligas acadêmicas, elas oportunizam um momento de extensão, que basicamente é levar o conhecimento que está sendo adquirido na universidade para a comunidade. E, ao mesmo tempo, oportunizar que a comunidade troque um pouco de ideias e oportunize que os profissionais da saúde aprimorem o conhecimento na experiência que eles têm. Só que na área científica acaba que tem um enfoque maior em aumentar a visibilidade, a pesquisa, aprimorar a qualidade de vida desses indivíduos. Bichos da terra é nosso destino, viver em um estado genuíno, de felicidade doce como uvas maduras. Não sabemos o que a luta trará, mas nossa união fortalecerá a liberdade que os ventos nos trazem. Bichos da terra, unam-se agora, todos ao combate, chegou a hora, pois ser livre é dar boas risadas. Ha-ha, ho-ho, ouça-nos gargalhar, bichos da terra, venham comemorar, dançando o arrastapé da liberdade. O Minuto Literário de hoje vai falar sobre A Vez de Bola de Neve, de John Reed. Esse livro ele é a continuação da Revolução dos Bichos, de George Orwell. Porém, na Revolução dos Bichos, a crítica era ao stalinismo. Nesse daqui é ao capitalismo. E agora, o personagem que foi expulso da Revolução dos Bichos volta à cena. Bola de Neve. Com uma mentalidade totalmente diferente, John Reed escreve um enredo totalmente envolvente. Eu indico esse livro para pessoas que se interessam por distopias e por não querer ter apenas uma visão de mundo. O compositor que acumula diversos trabalhos no meio musical e artístico, entre eles 5 discos com a banda Ultraman, um álbum como vocalista do The Fala, cerca de 500 shows com a Black Master, a fundação da banda Casa da Sogra, além de diversos shows internacionais que passaram por Manhattan, Amsterdã, Barcelona e Londres, onde gravou o EP Teto Solar. É com toda essa bagagem musical que o compositor Tonho Croco se apresenta em Porto Alegre no dia 21 de dezembro. Sou filho das galáxias, eu vim da nave mãe, num disco voador. Que falta, meu bem? Falta você, amor. Não sei, meu bem, só quero esquecer dos meus problemas, desses esquemas, só sei te amar. O teu silêncio tá abafado de ar, botou tatu, tá
só doeu total. Mas I'm Donnie and I'm an alcoholic. My day has been pretty good until I came in here and saw all of you. Maybe you were weakened so you could become strong. Something really profound just happened to me, man. E aí galera, tudo certo? No Será que Você Sabe de hoje nós vamos navegar por 2 gêneros de filmes bem assustadores e que deixam muita gente de cabelo em pé. O horror e o terror. Hello. Mas e aí, será que você sabe a diferença? O terror é geralmente descrito como sentimento de medo, expectativa que precede a experiência horrível. Ou seja, o terror é mais ligado ao medo psicológico, a expectativa de um acontecimento assustador. Nos filmes do gênero conhecido como slasher, em que geralmente um assassino persegue vítimas e as mata sequencialmente, temos terror e horror em momentos distintos. Por exemplo, em Jogos Mortais, quando é anunciado que as vítimas terão que participar de um jogo misterioso para sobreviver, isso é um terror anunciado. O horror, por sua vez, é o sentimento de repulsa, que geralmente ocorre depois de que algo assustador é visto, ouvido ou experimentado. É a sensação que se tem depois de chegar a uma realização terrível ou experimentar uma ocorrência profundamente desagradável. Em outras palavras, o horror está mais relacionado a ficar chocado ou assustado. É mais ligado também ao pavor e à repulsa física, aquilo que choca a vista do espectador. Nos filmes, quando vemos personagens agonizando, sangrando, tudo isso é considerado horror. Filmes com elementos sobrenaturais, como Invocação do Mal, por exemplo, as cenas em que os personagens sentem sinais de assombrações, como barulhos ou movimentos suspeitos, tudo isso é terror. No entanto, quando a criatura se revela, seja possuindo algum personagem ou aparecendo em sua forma própria e grotesca, isso já é horror. Essa é a grande diferença entre os dois. E esse foi o assunto do Será que Você Sabe de hoje, e até a próxima. Então a gente volta agora do intervalo. A gente conversou antes com o pessoal da Vert Filmes sobre esse teor de comédia, mais o trabalho de vocês, mas a gente vai continuar agora falando aqui. Vocês têm a série Horizonte B, que está na Netflix, que foi uma das primeiras que chegou na Netflix, os primeiros trabalhos de vocês que chegou por lá. Como é que surgiu a ideia de ter feito essa série, assim, de ter essa parceria que, embora vocês tenham também outras parcerias, né, com o Canal Brasil, com a NetNow e também o trabalho de vocês no YouTube, isso é uma forma de divulgar. Vocês notaram que teve um alcance maior por estar lá? O Horizonte B ele começou na TVE, por causa de um edital que ele ganhou do Procultura RS, do FAC, infelizmente extinto. Ele surgiu acho que em 2013, 2014, e daí foi a nossa primeira sala de roteiro, né? Era só nós 3 na época na sala de roteiro. E daí logo depois, eu acho que um ano depois que passou na TVE, a gente conseguiu licenciar para Netflix e vai estar lá até março do ano que vem. Então quem quiser assistir, até março do ano que vem, gente. Também entrando na TV Brasil. E foi uma ideia de fazer uma série infanto-juvenil, assim, foi muito dessa ânsia que saiu a história do Horizonte B. E eu acho que a Saki pode falar como ela se relacionou com isso desde o início, como ela está lidando com isso agora também. É que a gente está desenvolvendo a segunda temporada, também ganhou um edital. E quando eu era estudante na Unicinos, eu conheci os meninos mais ou menos na época que eles estavam lançando. E eu fui com uma amiga e a gente ficou muito emocionada, tipo, o que vai acontecer no final? E eu lembro a gente foi lá pra eles, por favor, conta o que vai acontecer na próxima temporada. Eles disseram, eu não sei. Aí um ano depois eu fui trabalhar lá e eu disse, tá, agora vocês vão ter que me dizer o que acontece. A gente realmente não sabe e vai ajudar a desenvolver. E aí eles colocaram nessa. Daí é legal poder participar dessa parte mas eu ainda não... eu entrei como assistente de roteiro, eu continuo sendo assistente de roteiro. Não é uma coisa que a gente aprende a fazer na faculdade. Na real, eu não sei nem se é um trabalho que tem como aprender, mas eu acho que eu faço bem. Que é muito de registrar, assim. Tem uma parte mais criativa de roteiro que não é tanto essa parte de ficar organizadamente sabendo quais são as ideias que são faladas em sala, que vão ser importantes ser registradas na íntegra ou não. Pois é, eu estava falando de Werner e os Mortos. Essa já tem uma pegada mais sombria, né? Apesar de ter
esse alívio cômico também. Tem essa pegada mais sombria, mais assustadora, assim. O Verme dos Mortos, na verdade, é a primeira série que a gente desenvolveu, eu e o Thiago, a gente criou lá em 2011, foi o início da ideia. No fim das contas, o Horizonte B acabou sendo produzido antes, mas o Werner é um projeto mais antigo, assim. E ele, de fato, é isso, assim, ele é um... A respeito desse sujeito, o Werner, que dá nome à série, que é um médium que, de certa forma, renega um pouco a sua capacidade de conversar com os mortos. Ele lida com aquilo como se fosse um fardo mais do que, de fato, uma habilidade positiva, assim. Então, ele transforma a habilidade dele numa maneira de se remunerar. Então, ele faz o que os mortos precisam que sejam feitos, o que eles deixaram em aberto ao morrerem, em troca de algum tipo de pagamento. Então, aí a gente trabalha com isso. Cada episódio é um desses mortos que aparece para ele, e cada um deles traz uma demanda totalmente diferente. Assim. O que é isso que você faz? Não sei. Mas é isso que eu faço. Eu ajudo eles a irem embora. Eu morri. Isso eu já sei. Não foi isso que eu te perguntei. Eu quero saber como é que eu posso te ajudar. Você cobra dinheiro para ajudar espíritos? Você não cobra dinheiro para ajudar os doentes? O Werner perdeu a esposa alguns anos atrás num acidente. Era minha irmã. Eu deixei uma garota presa. Uma garota presa? Você não devia ter entrado aqui. E de fato, assim, ela é um pouco mais pesada, por exemplo. O Necrópolis e o Alcialice dá pra considerar como gênero comédia mesmo, assim. Acho que o Werner dos Mortos, ele transita um pouco mais e talvez até por isso ele tenha tido um alcance tão bom, assim. Mais episódios. Tem mais episódios e acho que ele engaja também em outros níveis, sabe? Acho importante também complementar dizendo que nós somos uma geração que foi muito beneficiada por uma série de políticas públicas que surgiram para fomentar justamente a criação de uma indústria audiovisual. E nós somos uma produtora que surgiu exatamente nessa onda e então a gente só é possível... Enfim, a gente está aqui, nesse momento agora, falando sobre os nossos projetos, porque a gente conseguiu viabilizar eles com o fundo setorial, principalmente. No caso do Horizonte B com o FAC, que é estadual aqui. Então, é muito importante frisar isso, porque a gente está num momento em que tudo isso está aparentemente sendo ameaçado. E que isso é demonizado, né? Essas exatamente. Iniciativas. O nosso setor como um todo está sendo quase criminalizado e acho que... Enfim, é importante que as pessoas saibam quando assistem uma coisa dessa, que esse cenário, tipo... A possibilidade de assistir séries em canais independentes ou mesmo em plataformas de streaming, séries nacionais que a gente gosta, elas só existem nesse momento por causa de políticas públicas. E a gente só vai conseguir contar as nossas histórias e ter uma pluralidade de narrativas brasileiras sendo contadas se essas políticas continuarem, porque senão a tendência é que a gente acabe sucumbindo e mais uma vez vai acontecer o que aconteceu na década de 90, que é tipo a produção audiovisual no Brasil cair para zero. E enfim, é isso, né? Só para complementar, e ao mesmo tempo a gente fica levando mais a sério do que nunca que a gente faz e a nossa jornada, porque que nem o Gabriel falou, a gente ter conseguido produzir tudo isso que a gente fez até agora, de produções independentes para canais independentes, está nos levando para um lugar de poder estar negociando com peixes grandes do mercado, assim, tá conversando com canais estrangeiros, tá conversando com distribuidores estrangeiros, tá negociando licenciamentos para o mundo e mesmo podendo sonhar realisticamente em trazer produções com dinheiro de fora aqui pro estado, para nossa cidade. E a gente acredita que... Enfim, a gente tem coisas até já assinadas que a gente não pode divulgar ainda e coisas que a gente acredita que a gente está lutando para fazer acontecer, que a gente só consegue... Só é possível para uma empresa, para uma produtora desse setor, através do tipo de política que vinha sendo feita e está tão ameaçada agora no momento. Então, a gente menos do que pegar a nossa produtora que está conseguindo se manter, que está conseguindo ter um papel forte no audiovisual aqui, mais do que ser tirado, por exemplo, de meritocracia ou de algo assim, tem que se enxergar como uma produtora que tem chance de dar certo por causa do tipo de política que estava sendo feita, que para se ter um setor forte que gera emprego e que gera cultura, precisa ter esse tipo de atenção, não dá para ficar investindo. Acho que a partir do próximo ano tipos. pode dificultar um pouco o trabalho de vocês, nesse sentido? O que parece é que a tendência é essa, né?
Poucas coisas são certas agora, mas Sim. tudo que vem sendo anunciado vem no sentido de demonizar tudo que é produção artística nacional, né? Então, tá rolando um movimento de achatar o senso crítico da população. E, enfim, é desesperador por um lado, mas para vocês que trabalham com isso. e para todos nós, eu acho, porque ainda assim nós somos uma produtora de pessoas que puderam fazer faculdade, a gente é de classe média. O mercado audiovisual ele é muito grande, né? Sim. Em 2014 o mercado audiovisual no Brasil passou o mercado têxtil, por exemplo. E ele movimenta muita coisa, tem muitos trabalhadores, tem muita gente que depende disso, então, na verdade... Todo mundo consome, né? E além de consumir, tem muitos trabalhadores. Tem pessoas que a gente tá aqui falando sobre os nossos roteiros, mas uma equipe de produção de uma série... muito mais gente. Tem 50 pessoas no mínimo no set, sabe? É muita gente. E pessoas que estão correndo o risco de perderem seus empregos em função de uma política de exclusão mesmo, né? Enfim, acho que é importante falar disso nesse momento. Tá bom, eu vou agradecer a presença de vocês aqui no programa. A gente tem um espaço de divulgação agora para dizer onde é que o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês, onde é que o pessoal pode ver esse trabalho massa aí. Oi, vocês podem ver nosso trabalho massa no site www.vertfilmes.com.br. Lá tem todos os nossos projetos, tem todas as nossas redes sociais e também as redes sociais dos projetos para vocês acompanharem. Eu acho que vale a pena. Muito obrigado. Acho que talvez seja legal soletrar, né? Verte. V-E-R-T-E. Mas é TV, pode ir. A gente vai colocar no GCzinho ali. Então tá Aqui, Gabriel. Olha, não tá enxergando. Mas fala do episódio 1 da nossa lista no YouTube também. O episódio 1 da nossa lista também tá no YouTube, para vocês verem de graça. Dá pra soletrar A-L-C-E-E-A-L-I. Deve vir muito longe. Obrigado. Tá em todas as plataformas. Não tem como não ter acesso. Vou agradecer então a presença de vocês aqui no Prédio 11. Muito obrigado por terem vindo aqui falar sobre o trabalho de vocês. E tu de casa, o Prédio 11 hoje está terminando, mas não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se quiser reassistir esse programa, vai estar lá pela eternidade. E de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.